Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos iluminar nesta manhã e que nós possamos compreender qual é o objetivo desse estudo. Mas antes de nós falar do estudo, vamos agradecer as palavras de carinho da Débora para conosco e da casa. Em relação à música, por ser o primeiro dia, às 11 horas da manhã, muito bem escolhida a música, porque a letra fala de ter 1 milhão de amigos e ouvir o canto dos passarinhos, né, ou dos pássaros. E na hora que eu estava ali, escutando a música, eu me lembrei do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus, juntamente com Ismael, sobrevoa o Brasil, que ainda ia vir a ser descoberto, e Humberto de Campos, que é o espírito que ditou para Francisco Cândido Xavier nesse livro, ele com muita propriedade, ele descreve, quando Jesus chega, diz que os pássaros cantam para Jesus, que as flores exalam perfume para Jesus, e que os rios, que as águas serpenteiam pelas árvores, dando todo um colorido especial para a visita daquele que era o maior do planeta, que é Jesus, né? Então, a música e a prece falou em amor e carinho. E o Evangelho, esse estudo da noite, veio pedir para que... Da noite. Fui traído pela noite. O estudo da manhã, ele vem falar, ouça os que têm ouvidos de ouvir. É para nós ouvir isso. É para ouvir essa música, entender a letra da música, entender a oração, que fala de amor e de carinho, e entender os comentários da Débora, que ela fez para comigo, porque eu vim fazer o estudo aqui hoje. Mas esse comentário da Débora é para cada um de nós, para cada irmão que está nesse planeta. Não importa em qual situação que esse irmão se encontre, porque se ele estiver numa situação necessitado material, ele é nosso irmão e é um filho de Deus e ele está passando por uma provação. Se é necessitado espiritual, é um necessitado, é filho de Deus e é oportunidade para nós trabalhar. Então, a espiritualidade trabalhou tudo, deixou tudo acertado. Para dizer assim, ouçam os que têm ouvidos, só aí nós já temos a mensagem do dia. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Ouvir o Evangelho. Porque nós poderíamos questionar, pela nossa simples ignorância, dizer assim, bom, peraí, esse estudo não está de acordo. Porque eu ouço desde que eu nasci, eu tenho ouvidos de ouvir, desde que eu nasci eu ouço, eu não sou surdo. Poderia ser que a doutrina espírita nos permite que nós façamos sempre perguntas racionais, porque o espiritismo vem da razão. Ele nos permite esse questionamento. Isso está certo? Mas como assim? Ouçam os que têm ouvido. Eu nasci com os ouvidos de ouvir. Eu ouço música, eu ouvi a música, eu ouço pessoas falando, eu ouço o ruído. Mas não era disso que Jesus estava ensinando naquela época. Quando ele reuniu aquele grupo de pessoas para ensinar, ele estava dizendo que nós ouvíssemos, a nós que tínhamos ouvidos de ouvir, as suas palavras, o seu ensinamento. Qual é o ensinamento de Jesus que ele trouxe naquela ocasião para nós? O Evangelho. Então Jesus trazia para nós, naquele momento, o Evangelho de amor, para que nós ouvíssemos esse evangelho de amor que hoje nós encontramos aqui em 3 atitudes iniciais do trabalho do dia, que é a recomendação do Cristo para nós nos amar, para nós ouvir, para nós fazer amigos. Então, essa é a questão de Jesus. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir o evangelho, não ruídos. Ruídos nós estamos cansados de ouvir. Música nós estamos cansados desde que nascemos. Mas não é isso. A nossa transformação ela vai acontecer quando nós realmente ouvirmos o Evangelho. Quando nós ouvirmos essas mensagens que chegam para nós, tipo assim, olha, a música de hoje não teve importância, a abertura aqui não teve importância, a prece não teve importância, o importante é o que o palestrante vai falar. Não. A mensagem é trazida pela espiritualidade, prepararam para casa, e é para nós ouvirmos. E hoje nos encontramos aqui. Mas daqui a 1 hora, nós vamos nos encontrar em nossas casas ou em qualquer outro ambiente que nós estivermos programado. E lá também nós vamos ouvir. E que nós vamos ouvir o que nós quisermos ouvir lá. Se nós ouvirmos uma piadinha, como falou na leitura,
e acharmos graça, nós perderemos a ação do trabalho. Uma piadinha de mau gosto, lógico. Tem piadas que são muito boas, que são de humor, que não tem nada a ver. Nós não somos impossibilitados, né, de ouvir, só porque somos cristãos, não podemos ouvir humor. Podemos, mas temos que separar o que é bom, o que não fere a moral do Cristo, a gente pode fazer parte das nossas vidas em qualquer lugar. Então, se nós passarmos a ouvirmos em todos os ambientes que nós nos encontrarmos, a moral do Cristo, tudo que estiver relacionado à moral do Cristo, tudo o que estiver relacionado com o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos passar a dar um passo na direção do nosso aperfeiçoamento. Por que é que nós vamos ouvir boas mensagens? Por que eu não posso ouvir tudo sem classificar nada? Desde tudo que vem eu ouço e aceito. Porque o outro lado meu, que é a minha evolução. Tem um lado que vive aqui na matéria, que vive aqui nos prazeres ainda, mas tem um outro lado que está sufocado, que está sofrendo, que não aguenta mais com essa matéria, com essas coisas que a gente ouve falar, as coisas do mundo. Por que nós não aceitamos mais? Porque a outra metade quer a evolução. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos evoluir, nós queremos ser felizes. Então, nós estamos nessa briga constante. Às vezes, ainda nós deixamos vamos dizer assim, os valores materiais nos puxarem. Ou o espiritual, nós vamos deixar o espiritual, depois eu volto no caminho. Porque nós vivemos essa necessidade de transformação. Para isso, é necessário nós compreendermos o Evangelho, compreendermos o que Jesus queria falar para nós. Esse item, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 e 4, ou melhor, no capítulo 6, no item 3 e 4. Porque, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo trata de o Consolador nesse capítulo, e não de ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Mas, no meio desse ensinamento que o Cristo estava dando, ele fala essa frase, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Então, para nós fazermos a introdução, assim que eu souber como é que funciona isso, não consegui mudar. Isso aí. Não tá querendo? Por algum motivo ele... Empacou ali, né? Vamos ver se mais... Bom. Desculpa. Esse capítulo que fala do Consolador, o Cristo estava ensinando naquela época. Então ele diz assim, se vocês me amarem, eu vou rogar ao Pai que ele envie um outro Consolador, que fique com vocês por toda a eternidade. E o Consolador vai estar em vós, e que vai vos fazer relembrar aquilo que eu tenho ensinado. Então você veja que só nessa passagem, quando ele fala que vai ficar conosco por toda a eternidade. Ou seja, enquanto nós não fizermos a nossa evolução, o Consolador vai estar conosco. O que é o Consolador? A doutrina dos Espíritos. Então, nós compreendemos que a doutrina dos Espíritos é o Consolador. Ele disse que ficaria conosco por toda a eternidade. Sim, o Espiritismo vai ficar, porque é uma ferramenta para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. E por que vai estar em nós? Além de estar eternamente conosco, vai estar em nós. Porque nós, escutando o Evangelho, escutando o que as mensagens nos orientam, nós vamos passar a praticar o Evangelho. Nós seremos o Evangelho vivo. E aí ele vai estar em nós. Quer dizer que os nossos atos serão sempre pautados pelo Evangelho. Nós chegaremos lá. Ainda, nós já temos em alguns momentos atitudes de acordo com o Evangelho. Às vezes nós somos caridosos, às vezes nós temos indulgência com os nossos semelhantes, às vezes nós temos compreensão, temos paciência, às vezes nós temos raiva, às vezes somos egoístas, às vezes nós somos orgulhosos, e assim vai. É as duas metades trabalhando ali para que nós pudéssemos, que a parte evoluída, a parte espiritual, vença esse combate, o bom combate, né? De vencer os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes. Portanto, quando nós estivermos praticando, é que o Consolador vai estar em nós. Então, nós seremos já espíritos regenerados, pelo menos. E ele diz, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo
o que eu vos disse. Bom, vai nos ensinar todas as coisas? Vai. Naquela época que Jesus falava, ele ensinou, mas por parábolas. Ele não ensinou direto. Nós temos, por exemplo, se falássemos, é preciso nascer de novo. Jesus falou, o doutor da lei, é preciso nascer de novo. Vem o Espiritismo e diz assim, existe a reencarnação. Vocês são espíritos imortais. E vocês vão reencarnar quantas vezes for necessária para alcançar a sua evolução ou para pagar todas as suas dívidas que você tem. Porque Jesus, em outra passagem, ele diz, ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil. Então, se veja que, quando Jesus fala, ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil, quer dizer, eu não vou ficar aqui para sempre, nessa vida, sempre como Volney. Não. Vai chegar uma hora que, pela minha idade, ou por qualquer outro problema, eu venha desencarnar, e que não seja pelo Covid. E nesse momento que eu desencarnar, o meu espírito volta para o plano espiritual, vai reprogramar uma reencarnação e volta. Quando chega aqui, eu vou me encontrar com tudo que eu fiz de errado. Num outro corpo. Mas os meus erros estarão aqui para que eu pague. E quando eu pagar o último centil, eu sairei daqui e irei para um outro plano espiritual mais evoluído. Quando ele diz assim, vos ensinará todas as coisas e fará relembrar. Vai relembrar o que o Cristo disse. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, por que ele disse, o meu reino não é deste mundo? Porque naquela ocasião que o Cristo estava sendo crucificado, se o reino dele fosse aqui, nós não teríamos o crucificado. Nós teríamos compreendido já naquela época. Mas nós não compreendemos o Cristo naquela época. Então, quando ele diz, o meu reino não é nesse mundo, ele deixa claro que o reino dele é um reino de amor. Mas é nós que teríamos que trabalhar em nós para sermos convidados para esse reino de amor. Mas como assim convidado? A leitura inicial falou de uma orquestra, falou de instrumentos, que cada um de nós somos um instrumento. Você já imaginou se você fosse em uma apresentação de uma orquestra e tivesse um violonista lá que tocasse todo fora dele? Ia fazer uma maior barulheira e ia atrapalhar a orquestra. Poderia ser de 300 músicos, só um que não fosse músico, ele atrapalharia o concerto. A música não iria sair. Alguém teria que dizer, olha, fica quieto, pelo amor de Deus, sai daqui, se retira, tira esse instrumento da orquestra. Assim somos nós espíritos. Nós estamos sendo convidados para habitar esse reino de Deus, mas nós temos que estar qualificados para estar nesse reino. O reino de Jesus requer espíritos habilitados para estar lá. Porque se nós formos lá, nós vamos sentir vergonha. Porque nós não estamos tocando de acordo com a orquestra que existe naquele reino. Então, nós vemos a importância de nós ouvirmos esses ensinamentos para nós podermos realmente nos melhorar, nos aperfeiçoar. Para sermos instrumentos habilitados a fazermos parte desse reino de Jesus. E no item 4, ele diz assim, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Pois muito bem, Jesus promete outro Consolador. O outro Consolador chegou, que é o Espiritismo, esclarece. Ele disse que nós não conhecíamos o Espírito de verdade por não estarmos maduros. Intelectualmente, naquela ocasião, nós não conhecíamos. Ele não podia ensinar todas as coisas para nós, diretos, né? como é no Espiritismo, porque nós não íamos compreender, porque nós não estávamos maduros. É como você querer ensinar para uma criança que ele tem que respeitar as leis de trânsito. Ou fazer uma pergunta para uma criança, você viu meu telefone, você viu a conta de luz? A criança sabe o que é conta de luz? Não sabe. Ela não está madura para te dar uma resposta sobre isso, né? Pois muito bem, nós espíritos daquela época estávamos maduros. Por isso Jesus falou que enviaria o Consolador e fez uma recomendação.
ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Quer dizer, para aquela época, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Será que hoje nós temos ouvidos de ouvir o que Jesus ensinava? Será que nós já estamos ouvindo o Evangelho e colocando em prática ou nos esforçando? Eu acredito que sim, porque se nós não estivéssemos, nós não estaríamos aqui. Nós abrimos mão de outras atividades hoje, na parte da manhã, para estarmos aqui. Se fosse à noite, nós também abriríamos mão de outras atividades para estar aqui, porque nós estamos buscando escutar o Evangelho de Jesus. Nós estamos nesse caminho de nos melhorar. Então, sim, nós estamos escutando e estamos fazendo o máximo que as nossas forças permitem. Porque em muitas ocasiões, se nós não decidimos de maneira diferente, é porque nós não temos força, é porque nós não temos condição, e não que nós não queremos ou que nós não tenhamos conhecimento. Sim, nós temos conhecimento, nós já poderíamos fazer. Nós já temos madureza suficiente para poder nos questionar. Qualquer ensinamento do Evangelho, você pode perguntar por quê? Por que é assim? Por que não é diferente? O Espiritismo permite esse questionamento, porque o Espiritismo traz as respostas. Se qualquer pergunta que me fizer, eu pego o Livro dos Espíritos e eu vou achar a resposta ali no Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que nos traz a resposta da vida. Então, nós estamos trilhando esse caminho, sim, com certeza. E quando ele fala que Jesus veio para ensinar todas as coisas, como eu já disse, porque Jesus ensinou por parábolas naquela época. O Espiritismo não. O Espiritismo vem e tira. Diz, olha, as tuas aflições atuais estão ligadas às tuas atitudes do passado. O que é passado? Do que eu fiz das 10 horas da manhã para trás de hoje. É passado. Então, 70% das minhas aflições estão relacionadas com esta vida. Porque senão tudo o que eu estou sofrendo, assim dizem os espíritos, isso não é minha opinião, não. Isso está os espíritos que nos falam. Que 70% das nossas aflições, está no Evangelho, são resultado desta encarnação. Escolhas mal feitas nesta encarnação. Ou seja, escolhas é igual a plantação. Mas não plantamos adequadamente e 70% das nossas aflições estão ligadas a esta encarnação. 30% estão ligados a encarnações posteriores, porque pode ser há 400 anos, pode ser há 800 anos, pode ser há 1.200 anos, e que nós ainda não resgatamos e que nós estamos nesse caminho para resgatar essas aflições. Então, nesse sentido que o Cristo, ele disse tudo, ele ensinou tudo, por parábolas. O Espiritismo só vem tirar esse véu que cobre, justamente para deixar mais aberto para nós, claro, para nós entendermos e não ficarmos culpando ninguém sobre as nossas responsabilidades. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios, nem alegorias, levanta o véu propositadamente, lançando sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Vocês vejam que maravilha, né? O Evangelho de Jesus é uma consolação. Quer dizer que o Evangelho de Jesus vai tirar toda a nossa problemática. Vai sair dessa porta para fora, os problemas vão ficar aqui. Não. Infelizmente não é assim, não tem milagre. Nós temos que trabalhar, né? Na verdade, quando ele fala que o Evangelho de Jesus é uma consolação, porque juntamente com o Consolador, que é o Espiritismo, vem esclarecer para nós essas dificuldades, aflições que nós trazemos, elas estão ligadas ou agora ou passado, mas elas estão ligadas às nossas dívidas. É necessário que nós resgatemos essas dívidas. Então, tudo aquilo que nós estamos passando, as dificuldades, as dores, às vezes nós achamos que nós somos vítimas, e nós não somos vítimas. Ou, se formos vítimas, seremos vítimas dos nossos atos, que nós fizemos e agora nós temos que resgatar. Mas agora, se nós for fazer uma comparação, nós que estamos aqui, poderia dizer que nós estamos no céu, porque nós estamos gozando de boa saúde, boa alimentação, um teto, né? Um futuro brilhante, uma mãe ali que em breve vai trazer mais um espírito. Imagine, só bênção, só alegria.
Agora, você vai sair ali fora. Nós encontramos o homeless, que vocês conhecem. Não precisa nem falar dos homeless, né? A dificuldade deles. Nosso primeiro convidado hoje de fora que tomou café aqui. Foi um homeless. Foi um homeless. Hoje. Esse homeless, por que é que ele está nessa situação? O Espiritismo vem explicar que se ele está na situação, poderá ser, a gente nunca tem a certeza, mas poderá ser simplesmente uma expiação que ele está passando. É nesse sentido que o Espiritismo fala sem floreio e que ele é consolação. Porque o homeless que hoje tomou café aqui, ele saiu daqui agradecido. E ele vai ajudar 100 vezes a vez que vocês ajudaram eles. Isso está na... Quem leu nas obras básicas, a mendiga, que quando ela desencarna, ela dá uma comunicação na Sociedade de Paris, né, para Allan Kardec, e ela diz... Pela bondade divina, as pessoas me ajudaram e não me julgaram, a maioria. Teve os que julgaram ela. Então, hoje, vocês fizeram parte daquelas pessoas que ajudaram e não julgaram o homeless. O Espiritismo, essa é a consolação que o Espiritismo traz. Essa é a boa nova que o Espiritismo vem trazer para nós. Porque Jesus já era uma doutrina de amor, mas ainda era difícil nós entender como que uma doutrina de amor deixa um grupo de privilegiados aqui e lá fora um grupo de pessoas que são, sei lá, são culpados, eles estão pagando pelo que eles fizeram, eles são... Não é assim. Eles têm que passar por aquelas provações, assim como nós. Estamos aqui numa situação de conforto, mas temos mais obrigação de auxiliar aqueles que batem a nossa porta. Então, essa consolação que a doutrina de amor de Jesus traz, juntamente com o esclarecimento espírita, faz com que nós tenhamos entendimento. E quando temos entendimento, nós não fazemos mais reclamação e não nos colocamos mais numa posição de vítimas, porque não somos. Porque tudo aquilo que passamos tem uma causa. E tudo aquilo que vamos passar no futuro vai ter uma causa também. Então, por isso o convite, ouçam os que têm ouvidos de ouvir o Evangelho de Jesus, trabalhem e pratiquem o Evangelho nos seus atos, para que no futuro a sua colheita seja de acordo com a sua plantação. O solo é fértil, tem muitas oportunidades. A semente está em nossas mãos. Ou nós plantamos ou nós deixamos a semente morrer no nosso coração. Morrer no egoísmo, na falta de compreensão, na falta de entendimento, de não queremos compreender o Evangelho e dizer assim, não, aquilo ali é do Evangelho, foi o homem que escreveu. Não foi o homem que escreveu, isso vem da espiritualidade, foi ditado por espíritos. Se nós ficarmos achando desculpa, nós não movemos um passo à frente, porque nós sempre vamos colocar a desculpa em alguém. Né? Nós temos que ouvir, porque quando nós ouvimos o Evangelho, faz sentido em nossa alma, está de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, se eu sou egoísta, é porque eu estou muito apegado à matéria. Faz sentido comigo o egoísmo, de não fazer caridade, de não participar. Porque eu sou uma pessoa egoísta no sentido que eu estou muito preso ao dinheiro, aos bens materiais, aos prazeres da vida agora. Eu não estou preocupado com a vida futura. Então, eu sou egoísta. Agora, se eu sou caridoso, é porque eu já compreendi o Evangelho, que é só dividindo que vai se multiplicar. Quando você divide e multiplica. Se você divide aquilo que você tem, ou seja, o seu tempo, o seu ouvido, de ouvir às vezes, porque Jesus está falando em ouvir o Evangelho. Mas e quando nós nos propomos a ouvir um companheiro que está em dificuldade? Que a pessoa só quer desabafar, só quer falar. Eu só precisava falar. Não quero dinheiro, não quero nada, eu só precisava falar. E alguém se propõe a ouvir esse irmão. Então é essa troca que você acaba dividindo com ele o seu tempo do dia. Mas multiplicando as bênçãos, porque no futuro você vai colher, como a mendiga falou. A partir de agora eu vou te ajudar com 100 vezes o que você me ajudou. Lendo aquela mensagem, nos faz compreender aquela que teve grãos que deram 30%, 70%, 100%, e ela diz, não, vai te dar 100%, eu vou estar trabalhando com você sempre, porque você me ajudou. Então, isso que nós precisamos ouvir do Evangelho
e colocar em prática no nosso dia a dia, porque não há outra forma de nós fazer a nossa evolução. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, de um anjo guardião. Quando o Kardec estava ditando o Evangelho, foi feita uma pergunta para ele, se era permitido amenizar vossas provas. Essa questão remete a outras. Então, aí é o anjo protetor respondendo, perguntais se é permitido amenizar as vossas provas. Essa questão remete a outras questões. Aí o anjo protetor põe essas três questões. É permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? O que tem um espinho cravado de retirá-lo? Ou aquele que está doente chamar um médico? Então, vocês vejam que quando nós falamos em amenizar as vossas provas, aquele que está se afogando, ele está passando por uma provação. Se você tem um espinho enfiado na tua carne, é uma provação de dor. E se você está doente, também é uma provação. Então, como que nós vamos reagir diante disso? E o Espírito fala, se vocês querem saber se é permitido, ele continua, a prova tem por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, sim, nós podemos amenizar as nossas provas, porque enquanto nós estivermos tentando amenizar as nossas provas, nós vamos estar desenvolvendo a nossa paciência, porque para amenizar eu preciso parar e pensar. Então, eu vou estar desenvolvendo a paciência. A resignação é não reclamar por aquilo que eu estou passando, porque há um objetivo, há um motivo. Deus é que está no comando. Há um motivo. Eu não conheço o motivo de por que é que eu estou me afogando. Posso até conhecer, mas não vou falar, né? Porque foi imprudência minha de entrar, seja num rio, seja num lago, seja no mar. Mas, pela minha inteligência, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar. Eu estou num rio, eu vou procurar a borda mais próxima, ou se eu estiver longe da borda, eu vou procurar a corredeira, para que a própria força da água me leve até um lugar que me jogue, vou me manter calmo e não reclamar da situação que eu me encontro. Então, é uma questão de inteligência, de você, mesmo numa hora dessa, de você parar, pensar e colocar a sua inteligência em ação. Sim, eu posso raciocinar, eu estou num problema, como é que eu vou resolver esse problema? E, provavelmente, se eu tiver essa calma, não estiver apavorado, porque a paciência requer calma. E se eu não tiver paciência, eu vou estar apavorado. Se eu estiver apavorado, eu vou morrer a 1 metro da borda. E não vou me salvar. Então, é questão de usar a inteligência. O espinho é a mesma coisa. Eu posso tirar o espinho e amenizar a dor. Mas eu posso deixar o espinho ali. Não, deixa ele, não vou tirar o espinho, ele já entrou, que fique ali. Quer dizer, né? Cadê a paciência? Cadê a resignação? Cadê a inteligência de você saber que aquele corpo não faz parte do teu? Que está ali, você tem que remover. E que se está doente, também é uma questão de inteligência. Deus, ele trouxe a consolação para nós através de Jesus e do Espiritismo. Mas também ele trouxe a cura através da ciência. Então, nós não podemos nunca desprezar a ciência, nós temos que andar de braços dados com a ciência, por uma questão de inteligência. Porque nem tudo se resolve dentro de um centro espírita, ou dentro de uma igreja cristã, ou seja ela o que for, do segmento que for. Né? Um segmento de Deus, com as maiores boas intenções, não vai resolver todos os problemas. Mas com inteligência vai fazer com que a gente procure a ciência, e a ciência vai nos resolver o problema. Então, sim, nós podemos amenizar as nossas provas e as provas dos nossos semelhantes na medida das nossas possibilidades. Hoje foi oferecido um café, na medida das possibilidades. E assim continuamos. Amanhã a gente, sei lá, oferece outro café, oferece um jantar, um almoço, e assim vamos, de acordo com aquilo, com os ensinamentos de Deus, né? Que é amar o seu semelhante como a ti mesmo. Instrução dos espíritos, o bem e o mal sofrer. Como ele disse, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Todas as dificuldades, as vicissitudes que nós passamos têm um fim, têm um objetivo, têm uma razão clara de ser. É preciso sofrer essas provações que nós passamos, para que nós possamos tirar proveito. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 5, ele diz assim, instrução dos espíritos do bem e do mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos que sofrem de maneira geral.
pois todos que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na mais extrema miséria. Então, você veja que, quando ele diz o reino dos céus é para os aflitos, não é para todos os que sofrem, porque todos nós sofremos. Alguém aqui conhece algum rico que não tem sofrimento? Às vezes você diz assim, nossa, a gente fica sabendo de história, lógico, pela mídia, ou por algum amigo, de alguma forma a gente fica sabendo de uma família muito rica que está passando por uma tragédia, uma dificuldade muito grande, ou um membro da família doente, e você diz, nossa, mas com tanto dinheiro e essa família está passando por isso. E outros que são miseráveis, que não têm nem um teto e nem um café da manhã, também estão sofrendo. E todos nós sofremos. Então ele diz assim, ó, na terra todos sofrem. Mas não é desse sofrimento que ele está falando. Não basta sofrer de qualquer forma. Eles têm que ter o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é quando nós sofremos, porque nós escutamos o Evangelho e nós compreendemos que esses sofrimentos têm um motivo. Tem uma plantação, é momento de colheita. Vamos colher em paz, vamos colher com tranquilidade. Ora, mas nós não estamos colhendo frutos, estamos colhendo espinho. Pois é, mas nós plantamos espinho lá atrás. Agora é o momento de colher os espinhos. Vai machucar um pouco, mas colha os espinhos em paz. Esse é o bem sofrer. Aceitar suas provações, porque você tem entendimento do Evangelho, porque você escutou a mensagem do Evangelho. E quando você, no mal sofrer, você se revolta. Você diz que você não merece, porque todo mundo se dá bem, menos você que tem todas essas dificuldades. Esse é o mal sofrer. É quando a gente repete de ano e vai ter que vivenciar essa experiência novamente, porque nós não pagamos essas contas que nós deveríamos pagar no bem sofrer neste momento. Deve ser assim, mas espera aí, mas tem que sofrer para evoluir? Não, não tem que sofrer. Mas por causa das nossas escolhas, por causa da nossa plantação, nós somos levados a fazer a colheita. E a colheita nem sempre são de frutos. São, às vezes, colheitas que nos remetem a colher espinhos ou frutos não maduros. Então, o Evangelho traz essa explicação para nós. Ele coloca alguém como vítima, coloca alguém como assim, olha, você recebeu menos do que aquele ali que recebeu mais. Não. Todos receberam em igualdade. O que cada um fez. Por isso que quando a gente fala no Espiritismo, os bens materiais, não se apegue aos bens materiais, se apegue aos bens espirituais. Cuidado quando nós ouvimos sobre isso. Porque dá a impressão que está se condenando os bens materiais, de hipótese alguma. Todos nós usamos da inteligência para adquirir bens materiais. Temos como guia a moral. Então, estamos bem guiados. Nós podemos possuir qualquer coisa de bens materiais sem nenhum peso na consciência. Porque os bens materiais vêm através da lei de progresso do trabalho. Então, se nós trabalhamos e vamos progredir, é normal que nós adquira mais bens materiais. Não tem nenhum problema disso. Não nos esqueçamos dos bens espirituais, que esses não são perecíveis, carregaremos conosco e nos auxiliarão quando entrarmos no mundo espiritual novamente. Agora, em relação aos bens materiais, é o uso que nós fazemos desses bens materiais que vai fazer toda a diferença. Porque, às vezes, aqui na Casa Espírita se pede doação. Olha, precisamos de doação para comprar isso, para comprar aquilo. E as pessoas que dizem, mas estão sempre pedindo, todo mês estão pedindo. Não, mas daí você vai ver no sábado, serviu 400 a refeição. Durante a semana serviu café para mais 70 ou 80 pessoas. Né? Dentre os que participam também, porque quem participa da casa como nós chegamos aqui, tomamos um café, mas de onde que saiu esse café? Alguém tem que doar, porque não se materializou ali. A nossa mediunidade não está materializando ainda comida, né? Entendeu? Então, os bens materiais são importantíssimos, necessários para que nós possamos amenizar. E ele fala da prece, que a prece dá sustentação para a alma. Mas só a prece, só essa sustentação para a alma através da prece, não é o suficiente. Porque nós precisamos ter uma fé ardente. Fé em Deus. Deus está no controle. Então não é o espiritismo, não é os evangélicos, não é os católicos, não é os protestantes, não é
o Alcorão, é Deus. O Deus é único. E se Deus está no comando, Ele vai cuidando de cada um de nós de uma forma tão impressionante que se vocês tiveram a oportunidade de ver no WhatsApp, não é no Evangelho, mas a notícia é tão boa que eu vou trazer o WhatsApp para o assunto, né? Em relação ao 11 de setembro aqui de 2001, né? Espíritos que desencarnaram de uma forma tão violenta naquele crime cometido contra a humanidade, e nós vamos deixar esses irmãos em oração. Vamos falar daqueles que não estavam lá. E por que não estavam lá? Um calo no pé. Um pombo que fez cocô. Gente, alguém duvida que Deus está no comando? A secretária que ia para o trabalho, ela passando embaixo de uma árvore, aqui em Manhattan tem tanta árvore, um pombo fez cocô na roupa dela. Como é que ela faz? Vai para o trabalho? Vocês, mulheres, nem pedir para os homens. O homem é capaz de passar a mão e as mulheres. Você não ia trabalhar de secretária num office o dia inteiro com cheiro e com... Você faz o que ela fez, volta para casa e troca de roupa. Porque você tem uma desculpa plausível para falar para o seu chefe. Olha, aconteceu um acidente, eu fui obrigado a voltar para casa, estou atrasado. Qualquer chefe, por mais durão que seja, só vai cuidar do trabalho e... né? Se ele fosse amoroso, ele disse, não, tem problema, acontece, né? Vai trabalhar, vamos trabalhar. Ela voltou para casa, foi o tempo suficiente para ela não estar no prédio quando os aviões derrubaram os prédios. Teve um senhor que ele saiu de casa para trabalhar e havia comprado um sapato novo. E o sapato fez calo. Ele disse, eu não posso trabalhar o dia inteiro com esse calo me incomodando. Que é mais ou menos como o espírito ali falou do espinho, né? Algo que está te incomodando, você não fica em paz. Vou parar na farmácia e vou comprar um band-aid. Ele para na farmácia, compra o band-aid, coloca no pé e pronto, vai trabalhar. Né? Pôs o curativo lá, foi trabalhar. Chegou atrasado, quando ele chegou, já tinha caído. Se não fosse o calo no pé dele, ele estava entre os... Tive uma outra senhora, uma outra mulher, né, uma jovem, que estava grávida. E antecipadamente entrou em trabalho de parto. E ela não estava lá. E daí nós ficamos questionando se Deus existe. Mas como que Deus cuidou? Foram mais de 3.500 mortos. Mas tem centenas de outros casos, como esses do band-aid, do cocô do pombo e da grávida, e outros por outras razões, perdeu a chave do carro. Teve uma reunião na escola dos filhos inesperada, ficou louco da vida porque tinha compromisso no escritório, ficou reclamando. Que onde é que já se viu essa escola? Pensa que os pais são o quê? Para tirar os pais do dia de trabalho para ir para a reunião dos filhos. Pensa que eu estou desocupado em casa, esperando a escola marcar uma... E daí, no fim, ele diz, olha, gente, vamos ler esses sinais que nós temos no dia a dia, aquilo que nos acontece, no bem sofrer. Calma, Deus sabe, mesmo que eu venha perder o meu emprego, não foi algo que eu fiz por irresponsabilidade. Foi algo que me aconteceu e eu precisava arrumar. E eu fui e fiz o que devia ser certo. Eu primeiro fui na reunião do meu filho, eu fui comprar o curativo. Porque Deus é que está dando a oportunidade para cada um de nós do bem sofrer, do sofrer em paz. Sofrer sabendo que Deus está no comando e por algum motivo Ele nos coloca no caminho que nos coloca. Então isso nos leva a crer que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Nós não estamos no lugar errado. E nós precisamos continuar trabalhando com essa consciência, ouvindo essa informação que o Evangelho traz para nós, e algumas subsidiárias como essa do Zap, né? Porque foi uma grande empresa que resolveu fazer uma pesquisa. O que aconteceu com aqueles funcionários que não foram trabalhar naquele dia? Qual é o motivo que você não foi naquele dia? Né? E aí tem essas muitas respostas, diferentes respostas, mas que a gente vê uma causa, que é Deus. Deus é que está no comando, no controle de tudo, e Ele não deixa que nós pereçamos antes do tempo. Ele não deixa que nos falte nada daquilo que nós precisamos. Daquilo que nós precisamos, mas o que nós temos, o que nós recebemos, é o que nós precisamos. Não sei qual é a minha dívida de vidas, os 30% de outras vidas.
Mas para quem participa da reunião mediúnica, sabe que os espíritos volta e meia vêm e trazem uma mensagem para você. Olha, você é devedor lá de tal tempo, né? A nossa casa espírita lá, eles falaram que eles estão tentando juntar os membros daquela casa espírita, do Monverlo Spirit Center, há 400 anos. Eles estão tentando juntar aquele grupo de devedores para que trabalhassem no bem agora. E daí você disse que eu nunca digo que não, né, para os convites. Graças a Deus, eu procuro nunca dizer que não, só mesmo assim. Acho que eu disse uma vez não para a Norma, mas foi uma questão mesmo de saúde. Eu tinha uma consulta médica para terça-feira. Eu não digo que não, porque as dívidas são muitas e a oportunidade de pagar de uma forma amorosa, né? Pô, ainda tem a paciência, eu conto com a paciência de vocês de escutarem eu por uma hora. Então, não poderia dizer que não, nem aqui, nem em nenhuma outra casa, por esse motivo. Porque eu sei, como que eu sei? Porque eu leio a história, a gente vê a história do planeta nosso aqui, então nós vemos lá, em 2000 nós crucificamos o Cristo. Em 1500 nós perseguimos os protestantes. Em 1800 nós fazíamos duelo. Até 1970, de uma forma mais dura, nós escravizávamos. Agora continuamos escravizando, mas mais suave, né? Pelo menos não estamos vendendo nossos irmãos. Nós, como espíritos, nós fizemos parte dessa história, porque nós acreditamos na reencarnação. Acreditamos que somos espíritos imortais. Então, nós vivenciamos essa época, nós estávamos presentes. Qual era o nosso papel em cada época dessa? Eu acho assim que para nós estarmos aqui trabalhando no cristianismo não era muito boa, não, viu? E agora é que nós estamos trabalhando no bem. Então, talvez nós vendíamos escravo, talvez nós aprisionávamos escravo, algum trabalho nesse sentido, incentivávamos o duelo, nós participamos da matança dos protestantes de 1500, é bem provável, entendeu? Em algum momento da história, nós atacamos o Cristo, nós trabalhamos contra o Cristo. E agora, nós viemos aqui, nós damos o nosso tempo, até um pouco do nosso dinheiro, para manter a casa aberta, para manter a casa funcionando, e cada um de nós, como um instrumento da leitura inicial, desenvolve um trabalho dentro da casa espírita e faz alguma coisa primeiramente, para o seu desenvolvimento. Até ajuda a manter a casa aberta. Mas essa casa poderia fechar, que não faria nenhuma falta para a espiritualidade. Mas sim, faria muita falta para nós. Seria de uma perda tão grande para nós, porque nós perderíamos essa oportunidade de servirmos um café para um irmão necessitado, como foi hoje, né? Ou para aqueles que fizeram a leitura aqui hoje, para quem fez a prece, para quem está fazendo a apresentação do estudo, para quem está colocando no computador, para quem limpou, para quem ajuda na manutenção. Você viu quanta gente está envolvida só no trabalho de hoje. E se pegar mais a reunião mediúnica, a evangelização, todos os trabalhadores que têm envolvido, todos os colaboradores, então é a oportunidade que cada um de nós tem de estar afinando o seu instrumento para a orquestra de Deus, que é a orquestra maior, que é o que realmente tem muita importância para nós. E como tudo aquilo que nós devemos tem que ser paga, quem assistiu o filme do Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz, vai se lembrar dessa parte, que ele tinha um espírito obsessor dele, que acompanhava ele, aquele que ficava o tempo todo criando problema para ele, né? E até o dia, já lá no final do filme, né, que eles largam uma criança, uma menininha nos degraus da escada, e o Nilson, né, que era o tio Nilson lá, chega, e mais alguns trabalhadores pegam a criança e dizem, bom, mas já não tem mais lugar para pôr criança, não tem como aceitar. Lógico que aquele a gente deixa por parte de filme, porque o Nilson, com certeza, o Nilson fez um comentário assim, né, nós já não temos espaço, mas não quer dizer que o Nilson não ia aceitar a criança, mas como era um filme, eles colocaram lá que o Nilson disse, não, nós não temos lugar. Então, a gente tem que entender essa parte, porque o Nilson foi um trabalhador dedicado pelas crianças a vida dele inteira. Como que ele ia agora não aceitar aquela criança? Então, entendendo essa parte que era do filme, eles pegam a criança, levam para dentro da mansão do caminho, Divaldo começa a fazer uns carinhos com a criança, brincar, e diz, é um presente de Deus. E o obsessor chega e diz, o que é isso? Ele é bruto, né? O que é isso? Como se fosse um objeto, né? Ele diz, é um presente de Deus.
Mas é muito feia. Não, é um presente de Deus. Né? Não é feia, não. Esse comentário do Divaldo, dizer não é feia, faz com que a gente reflita como que nós temos o direito de falar que esse ou aquilo é feio. Baseado no quê? Se tudo há que ter uma referência. Tudo que você vai julgar tem que ter uma referência. Como que nós julgamos? E o Divaldo diz, não, não é feia, não é feia, não. É um filho, é um presente de Deus. E eu vou criar e vou amar como minha filha. Daí o obsessor fica ali meio revoltado, porque acabou a obsessão agora, né? Porque o cara teve um ato de amor, ato de fé em Deus, porque ele estava amparando aquela criança necessitada. E daí ele diz assim, olha, você sabe quem que é? Sei, é a sua mãe. Divaldo fala para ele, sei, é a sua mãe de outra encarnação. Que Divaldo havia incentivado que aquele espírito obsessor e a mãe dele cometessem suicídio. Há mais de 400 anos para trás. Divaldo tinha uma dívida para com aqueles dois espíritos. E Divaldo se propõe a cuidar daquela criança. Vou cuidar como se fosse minha filha. Aí o obsessor diz, cuida bem que é minha mãe, né? Não, eu sei que é sua mãe, mas agora ela é minha filha. Agora ela está minha filha. Ela não está sua mãe agora. E eu vou cuidar dela muito bem. Vai com Deus, meu irmão, o Divaldo fala para ele. Aí o obsessor fala, você fica com Deus também, meu irmão. Você vê o que é? Um ato de amor, até o obsessor disse, fica com Deus também. Porque para um obsessor dizer fica com Deus, demora. Tem que convencer ele realmente com uma atitude coerente. E Divaldo teve essa atitude. Então, as nossas vicissitudes estão relacionadas com vidas passadas. O Divaldo, nós temos plena consciência de quem é esse espírito atualmente. A obra que ele desenvolveu nesta encarnação, todo o auxílio que ele trouxe para a doutrina espírita, e como caridoso, né, atendendo mais de 3.500 pessoas por mês lá na Mansão do Caminho, e ele ainda tem dívidas a pagar. Então, nós podemos ficar bem tranquilos, que as nossas dívidas são muitas, mas sempre vamos nos lembrar que nós temos o Evangelho para nos orientar, nós temos o bem sofrer, nós vamos sofrer todas as dificuldades com entendimento, com esclarecimento, com a razão de poder perguntar por que disso. E vamos lá no Evangelho, no capítulo das aflições, aflições atuais, aflições anteriores, aflições futuras, e nós vamos compreender por que é que nós estamos passando e nós já não culparemos mais ninguém. E nós vamos estar escutando o Evangelho. Porque Jesus só pediu para nós, escutem. Vocês têm ouvidos, escutem o Evangelho. Escutem o que a mensagem quer dizer. Isso é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque se nós fizermos de entrar por aqui, sair por aqui, que esse Evangelho não cale nas nossas atitudes, nunca o Consolador estará em nós. Sempre o Consolador será um livro, será uma obra a ser lida, é uma obra que está na prateleira. E Jesus está presente no dia de hoje, mas está presente através do Evangelho. E nós temos que transformar o Evangelho em nossos atos, para que nós, agindo, já sejamos como Paulo, quando ele disse, já não sou mais eu, mas é Deus que age por mim. E nós, assim, estamos trabalhando com esse objetivo, de que os nossos atos já não sejam mais os atos de um espírito, de um planeta de prova e expiação, mas sim de um espírito já de um planeta de regeneração, um espírito regenerado que já ouve e pratica aquilo que o Evangelho nos recomenda. Isso é possível fazermos da noite para o dia? Não, não é. Mas ele disse que esse Consolador vai estar conosco eternamente. Então, não é para agora. Mas se nós ouvirmos e começarmos a plantação agora, se começarmos a trabalhar agora, numas próximas encarnações nós seremos aquele Divaldo de hoje. Diz, mas eu queria ser que nem o Divaldo. Ok, se você quer, a lavoura está aberta, o terreno está fértil, comece a plantar para ser um futuro Divaldo, para ser um futuro Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tudo espíritos, já espíritos desenvolvidos moralmente, que se preocupavam com o semelhante, mas que não foi, por bênção de Deus, concedeu para eles um benefício. Eles trabalharam e tiveram que fazer o desenvolvimento próprio para chegar até onde eles chegaram. E nós, com certeza, chegaremos, né, nesse estágio, porque nós estamos trabalhando para isso. Então, é só uma questão de tempo. Não sabemos quanto tempo, vai depender do esforço de cada um,
mas que o nosso esforço seja sempre na medida das nossas forças. É só essa a orientação do Evangelho. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine para que sempre continue nesse horário, que é muito melhor.